A grande comissão de Jesus. Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Prezados ouvintes, quando nós dizemos a grande comissão de Jesus, nós estamos nos referindo especificamente a um texto da Bíblia que se encontra em Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queremos dizer então que esta grande comissão, embora reconheçamos que não há muita preocupação por parte dos cristãos em atendê-la, ela deveria ser a grande prioridade da nossa vida. Seu alvo final é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho, que na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, não me vergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o alvo desta grande comissão é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho, dando as orientações necessárias para que cada homem, cada pecador, como todos nós o somos, tenha de forma clara condições de escolher positivamente pela sua própria salvação. E o campo a ser abrangido pelo testemunho dos crentes vai desde a cidade onde esses crentes vivem e até os confins da terra, em ação simultânea, isto é, a ordem de Jesus é que evangelizemos ao mesmo tempo onde estamos, nos arredores, nas províncias distantes e em todas as nações. Essa foi a ordem que ele mencionou ao ser indicado a necessidade da chegada do Espírito Santo, como se deu no dia de Pentecostes. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E até aos confins da terra. Então aí está uma ordem que deve ser considerada partindo da cidade onde moramos até as províncias distantes e em todas as nações do mundo. Lemos no livro de Atos dos Apóstolos que quando Deus chamou a Paulo para ir à Europa, mostrou-lhe numa visão um varão macedônio que lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está no livro de Atos 16, versículo 9. Esse homem que o apóstolo Paulo viu em sua visão, apresentava no seu pedido todos os sofrimentos, angústias e decepções em que os povos na Europa viviam naquele tempo por não conhecerem o caminho da salvação. E podemos dizer, de certo modo, que o mesmo clamor ainda hoje se ouve. O clamor dos que não foram alcançados pelo amor de Cristo deve representar para nós motivo real para realizarmos urgentemente a obra missionária, a obra de evangelização. E eu pergunto a você, meu prezado irmão, qual deve ser a sua resposta diante deste imenso desafio? De que forma você pode contribuir para a expansão do reino de Deus? Qual a sua parcela neste empreendimento divino? Consideremos que no mundo existem hoje 10 religiões além do cristianismo. No total, 11 religiões: judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, jainismo, sikhismo, zoroastrismo e cerca de 10.000 seitas, sendo 6.000 delas na África e 1.200 nos Estados Unidos. Todo este povo precisa do cristianismo, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentre as religiões mencionadas, a religião mais preocupante em nossos dias é o islamismo, que impõe sua forma de crer não pela persuasão, mas pela força, que leva a pessoa a se render ao islamismo diante da perseguição, diante da morte iminente, se continuar no seu cristianismo. Os muçulmanos são os adeptos do islamismo, e a palavra islamismo vem da palavra árabe, islão, que significa submissão. Uma submissão é a obediência à sua divindade chamada Alá, e é uma religião fundada por Maomé, que viveu entre os anos 570 a 634 depois de Cristo na Arábia Saudita. Hoje são cerca de 2 bilhões de seguidores e constitui a religião maior da face da terra. Para cada 6 seres humanos no planeta, um é muçulmano. Então aí está o grande desafio que Jesus nos entregou: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou Marcos 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a evangelização dos muçulmanos é um dos maiores desafios da igreja. Isso porque nenhuma religião do mundo odeia tanto a cruz de Cristo como o islamismo. E além disso, ensina os seus adeptos a opor-se ao cristianismo. O Islão não é apenas uma religião, mas também um sistema político, social, econômico, educativo e judicial. A sociedade muçulmana exige estrita fidelidade por parte dos seus cidadãos. A opinião do indivíduo conta pouco, o que a comunidade pensa é muito mais importante. O comportamento de um indivíduo é controlado de tal maneira pela sociedade que quase não resta espaço para uma ação independente. E é por isso que o muçulmano não está habituado a tomar decisões pessoais, como aceitar o Evangelho, crendo em Cristo como seu Salvador. Para ele, isto implicaria na sua própria morte, porque as leis do governo são as leis religiosas. Há uma imposição ao cidadão que não pode renunciar à sua forma de crer. Aceitar o cristianismo, como dissemos, é a mesma coisa que aceitar a morte. Aquela palavra de Paulo ao carcereiro de Filipos, quando ele indagou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta de Paulo foi pronta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Esta palavra de Paulo não pode ser pronunciada nesses países onde domina o islamismo. E quais são as crenças que se chocam com a verdade do cristianismo? Por exemplo, eles negam a doutrina da Trindade, a existência de um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Negam a deidade de Jesus, negando consequentemente que ele é filho de Deus, e afirmam: Deus não tem filhos. Mas está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Negam que Jesus tenha morrido na cruz. Ressaltam que não é necessário alguém morrer pelos pecados, quando o próprio Jesus Cristo declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Também negam a doutrina do pecado original, segundo a qual por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Apesar de se declararem monoteístas, professando sua crença em Alá como único Deus e em Maomé como seu profeta, negam e atacam os fundamentos do cristianismo. O conceito deles sobre cada doutrina do cristianismo é distorcido e antibíblico. Eram poucos os cristãos na Arábia nos dias de Maomé. Além disso, o cristianismo naquela região, naqueles dias, não era um cristianismo autêntico, como hoje está sendo falado. Eles falam na Trindade como se fosse Pai, Filho e Maria, em vez de, como consta em Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto nós temos a Bíblia para nossa orientação e dizemos da Bíblia: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, os muçulmanos têm o seu livro chamado Alcorão, e aí está a mensagem do Alcorão, que é contrária
a Bíblia Sagrada. Nós temos então certas declarações no Alcorão que contrariam aquilo que está na Bíblia. O Alcorão nega a morte de Jesus, como já dissemos. Diz que ele não foi crucificado. Isso está na Sura 4, 157. Quando dizemos Sura, significa capítulo 4, versículo 157 do Alcorão. Ora, a morte de Jesus é enfatizada na Bíblia, como diz Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Alcorão nega que Jesus tenha sido crucificado, ao passo que toda a Bíblia fala da sua morte, tanto profeticamente, como nós lemos no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 3:15, como nós lemos no livro de Isaías 53. Abrindo este livro de Isaías, no capítulo 53, o profeta Isaías particulariza aquilo que devia ocorrer com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí estão diferenças capitais. Se Jesus não morreu, obviamente ele não podia ressuscitar. E o apóstolo Paulo sintetizou a mensagem do Evangelho Salvador, como ele aponta no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele é muito claro em dizer, com poucas palavras, no que se entendia ser o Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí está, versículos 3 e 4 do capítulo 15 de 1 Coríntios, a mensagem do Evangelho que deve ser pregada a todo mundo é esta: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu prezado irmão, você tem atendido, pelo menos na sua cidade, essa exigência do Senhor Jesus Cristo, de Marcos 16, versículo 15? Senão você não pode ir para um país árabe, se você não pode ir para um país da África, se você não pode ir para um país da América Central, você sabe que a ordem de Jesus, de Atos 1 e 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde fica a sua Jerusalém? Naturalmente na cidade onde você reside. É aqui nesta cidade onde você mora que você deve começar a anunciar o nome excelso de Jesus Cristo, que morreu por nós, que foi sepultado, que ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde virá para buscar a sua igreja. Amém.